dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 24. Segundo livro de Crônicas 24. Que Deus o abençoe, a abençoe e que você tenha um dia muito agradável e edificante para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. 2 Crônicas 24. O reinado de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Bom, até aqui. O texto é longo, mas é um texto que traz algumas lições ao nosso coração. Por quê? O rei Joás, ele foi poupado da morte quando ele tinha 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, a rainha mãe, Atalia, ela resolveu exterminar todos os descendentes de seu filho. E aí, o único que escapou foi essa criança aqui, porque a tia dele guardou. Ela era casada com um sacerdote Joiada. E aí ela levou para a morada dela e colocou uma cuidadora especial para essa criança de 1 ano. Ocultou daquela rainha perversa. E ele foi poupado, com 1 ano de idade. E ele começou a reinar com 7 anos de idade. Então ele ficou 6 anos escondido. Não uma história diferente de outras que nós temos na Bíblia. Joás era o único descendente da linhagem de Davi, porque todos os outros foram exterminados. Foram exterminados por Jeú, Jeorão e Atalia. 3 pessoas que saíram procurando os descendentes de Davi e exterminaram. O único que sobrou foi esse garoto aqui, que agora é um garoto, quando começou a reinar. Então, quando eu estava lendo esse texto, a gente vê no meio da história algumas coisas esquisitas, né? Aparentemente esquisitas. Quando Moisés nasceu, houve ali uma tentativa também de extermínio. Nosso adversário atuando nos bastidores. Se o diabo conseguisse matar Jeú, ele bloquearia a promessa de Deus, que da descendência de Davi sempre haveria um rei e o Messias viria pela descendência de Davi. Só que Deus tem os seus meios, sabe todas as coisas, e utilizou a vida da sua tia para guardar esse menino, porque senão ele seria exterminado e aí o projeto poderia ser comprometido. Mas os projetos de Deus não podem ser comprometidos. Então Deus sempre tem um modo de fazer com que o seu plano se realize, mesmo no meio de uma sociedade corrompida e com a ação direta do nosso adversário. Não tenho dúvida quanto a isso. Então o garoto foi poupado. Com 1 ano, 7 anos, ele foi ungido rei de Judá.
para morar na capital. A rainha mãe foi executada, porque ela tinha usurpado o trono, e pelos seus crimes que ela cometeu. Mas a pessoa mais interessante aqui não é nem Joás sendo rei, é a figura do sacerdote Joiada, que era casado com a tia de Joás. Ele criou esse garoto, e não só criou, mas ele foi o tutor do jovem Joás, de 7 anos de idade. Alguém não pode decidir de uma forma adequada. E durante todos os dias da vida de Joiada, diz que ele estava do lado do rei. E quando o rei teve idade, vamos pensar aí, depois de seus 18, 20 anos, Joiada providenciou esposas, porque naquela época podia. Ele tinha filhos com algumas esposas, porque de algum lado viria um descendente para assumir o reinado. Então, olha, esse texto diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. É bonito, né, de ver isso? Quer dizer, o pai dele não era essas coisas. Tinha uma avó, entre aspas, mãe do pai, mas ele certamente era filho de outra esposa. Mas tinha uma mulher que influenciava perversamente dentro do reinado, que era Atalia. Ele não chegou a conhecer essa mulher. Com 1 ano de idade, ninguém consegue lembrar de muitas coisas, ou de quase nada. Mas ele teve a influência do sacerdote Joiada, que era um homem de Deus. Aí a gente vê como a influência pode mudar uma história. Influência externas de pessoas pode de fato mudar uma história. O registro bíblico diz que ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Isso é lindo. Era mais lindo ainda se estivesse escrito aqui: ele fez o que era reto perante o Senhor todos os dias da sua vida. Porque Joiada fez de tudo para aquele menino. Ele só assumiu o trono porque Joiada ele conseguiu articular entre os comandantes da sua época a destituição da rainha mãe e a legitimidade desse rei. Ele entrou num acordo entre os comandantes, ele como o principal sacerdote, e o rei. Uma criança ainda, mas era legítimo. E ensinou a lei, ensinou de tal ponto que esse menino, quando ele cresceu, ele teve vontade de restaurar o templo. Pense aí num lugar bem destruído, que não havia mais o culto ao Senhor, porque os sucessores haviam destruído o culto a Deus. O que existia era um culto a Baal. E a Baal era o Deus lá que foi importado por Jezabel, Acabe. E a irmã de Acabe traz para o sul Atalia, filha de Onri. Ela influenciou a nação. Influência é uma coisa terrível, né? Ou muito boa. Se for boa, é boa. Se for ruim, é terrível. Veja só. Ela influenciou a nação toda. Judá estava enfiado mesmo na adoração a Baal, por causa de uma mulher. E aí Joiada pega esse menino, trabalha com ele, e agora o menino manda destruir os altares de Baal e restaura o templo. Ele requer do sacerdote que um imposto que era devido ao povo anualmente para empregar no templo fosse feito. E tendo demorado, ele cobrou a Joiada. Disse: por que está demorando? A casa do Senhor está destruída. E aí o sacerdote se vira e traz esse dinheiro e recuperam a casa do Senhor e restaurado o culto a Deus, por causa da figura desse homem, desse sacerdote.
Então ele motivou o coração daquele menino. Os levitas voltaram a fazer o seu trabalho. E o sacerdote, ele viveu os seus dias, e foram tempos prósperos em Judá. E o rei aproveitou toda essa prosperidade, estava bem com Deus e com o povo, e o povo ia bem, até que o sacerdote morreu, aos 130 anos. Enquanto ele reinou, e o sacerdote estava do lado, como conselheiro, tudo foi bem, tudo foi bênção. Após a morte de Joiada, tudo mudou. Verso 17 diz assim: depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Só isso aconteceu. O rei os ouviu. Influência. A influência, ela pode ser boa para o nosso coração ou pode ser desastrosa. A Bíblia diz no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele ouviu o conselho de homens ímpios. Ele se deteve no caminho dos pecadores e se tornou um escarnecedor por causa do conselho, por causa da amizade que ele criou com aqueles homens, e esqueceu todos os benefícios que um homem de Deus tinha produzido na sua vida. A gente entende isso? É complicado saber como é que uma mente ela pode mudar tão rapidamente de uma posição abençoada para uma posição de maldição, porque tudo veio abaixo. Depois que ele ouviu aqueles príncipes, e me parece que o conselho era: esquece esse negócio, rapaz, deixa o povo viver do jeito que o povo já estava vivendo, vamos fazer os nossos negócios, deixa o povo cultuar aí seus ídolos. Foi algo mais ou menos assim, porque o povo voltou ao que era antes. E aí, tudo começou a desabar. Mas Deus é misericordioso. Veja, isso acontece com a vida de qualquer pessoa. Não aconteceu só com a vida de Joás, depois da morte de Joiada. Deus, diz o texto, porém, olha, deixaram a casa do Senhor, verso 18, o Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Então, o conselho daqueles príncipes, justamente foi isso: vamos voltar à velha natureza, vamos voltar aos velhos tempos. E por essa culpa veio a ira do Senhor, mas junto com a ira veio misericórdia. Deus é misericordioso. Ninguém vai entender a mente de Deus como Ele é misericordioso. Depois de toda essa tragédia que o rei Joás fez, descendente de Davi, porém o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Deus enviou profetas para reconduzir o rei a ele. Misericórdia? Quer dizer, alguém, depois de provar das bênçãos, da glória de Deus, e tendo se desviado, é provável que Deus vá atrás, envie pessoas para trazê-lo e restaurar o seu coração? É provável. É a grandeza do coração de Deus, pegar um coração corrupto e transformá-lo. Deus busca isso. Deus trabalha toda hora buscando o homem, ou perverso, ou desviado, ou enganado, para transformar seu coração, renovar seu coração, trazer para si, para ele mesmo, o coração de tal homem, tal mulher. E a gente vê que ele não enviou um profeta, enviou vários profetas. E por último, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Isso é importante. Filho do sacerdote Joiada. Joiada teve filhos, e entre esses filhos, Zacarias. E se pôs diante do povo, e lhe disse: assim diz o Senhor, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais.
Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Foi o que o sacerdote falou perante o povo. Vocês deixaram Deus, Deus também vai deixar vocês, a sorte de vocês. E aí o verso 21 diz: conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Ali onde existia o templo, apedrejaram Zacarias, foi morto a pedrada, a mando do rei. E quem era o rei? Foi criado pelo pai de Zacarias. Toda a glória que o rei experimentou em seu reinado foi por causa do pai de Zacarias. E aí o verso 22, assim o rei o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias. Ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá, disse Zacarias. Então, como é que uma pessoa pode esquecer de um benefício de alguém? Esquecendo. Tem pessoas que esquecem, tem pessoas que nunca vão esquecer. Ninguém entende o coração do homem. Mas tem pessoas que esquecem, e tem pessoas que não esquecem o que Deus fez na sua vida e o que alguém fez na sua vida. A vida é mudada. Ontem, na Unijovem, eu falei que o escritor, pastor e professor do seminário de Asbury, ele foi entrevistado com relação ao que aconteceu em 2023, o avivamento em Asbury. E ele disse que ouviu de alunos que experimentou aquele momento tão gracioso de Deus, dizendo: nunca poderei me esquecer de Deus. Isso foi marcante para a minha vida, e não posso esquecer o que Deus fez na minha vida. Então tem pessoas que nunca irão esquecer o que Deus fez na sua vida, mas tem pessoas que vão esquecer. Toda hora você vai ver gente esquecendo. E como é que pode? Os conselhos, as influências. Ou a influência do mundo, ou a influência de gente, de pessoas que são instrumentos do próprio diabo. Para tirar aquilo que Deus plantou no seu coração, o diabo usa seus meios. Então, a história poderia ter sido outra. Aquele homem poderia ter morrido e a história ter dito: esse homem viveu com Deus e morreu com Deus. Isso é gracioso demais, é glorioso. Mas a história diz que ele andou na presença de Deus durante toda a vida do sacerdote Joiada. Foi um desperdício que Joiada fez ter se dedicado? Não. Joiada foi instrumento de Deus. Descendentes de Joiás, o rei, que se tornou um rei perverso, deu continuidade à linhagem de Davi para a vinda do Messias. Então, o que Joiada, o sacerdote, fez, ele cooperou com o plano de Deus para a nossa salvação. Estava dentro. Ainda que ele soubesse que o rei não ia dar em nada, eu acredito que ele teria feito por causa de Deus, porque o coração do sacerdote estava firme. Era um sacerdote firme com Deus. Então, na verdade, a gente não sabe nada sobre ninguém. Alguém pode nos enganar, o coração. Mas nós devemos investir tanto quanto nós pudermos na vida do outro. E se o outro se perder, problema do outro. Nós fizemos a nossa parte e devemos fazer. Como se fizesse para o próprio Deus. Como que aquela pessoa estivesse dentro do plano de Deus para uma grande obra. Assim a gente deve investir na vida do outro. E se ele der para trás, errar e se der mal, o problema é dele, mas nós fizemos a nossa parte. Não tem como a gente escolher quem é quem e saber quem é que vai chegar até o final. Dizem que o importante não é como se começa, é como termina. Se bem que é importante como se começa. Uma coisa que se começa errado vai terminar errada. Mas eu entendi o que a pessoa queria dizer.
que é o final que vai dizer e revelar se aquela história foi bela ou não. Tem pessoas que começam bem, mas fogem no meio do caminho. Então, esse texto, ele nos leva a pensar sobre essas questões. Nós devemos manter o nosso coração firme em Deus, investir naqueles que Deus coloca no nosso caminho, sem hesitar, vamos fazer o melhor. Devemos ter no coração aquela visão de futuro, de que o reino ele precisa ir adiante, e para ele ir adiante precisa de vidas, e nós precisamos investir nessas vidas, e preservar essas vidas, até onde a gente consegue. Mas também ele fala de que no coração do homem deve haver gratidão, coisa que não se deve perder, é a gratidão. Coisa que algumas pessoas perderão. Não se paga o bem com o mal. O bem se paga com o bem. O rei errou nisso. E a vida dele foi um fracasso. E depois foi morto numa conspiração. E por fim, ele foi enterrado num lugar indigno dos reis. O texto diz que ele não foi digno de ser enterrado nos sepulcros onde os reis de Judá eram enterrados. Mas o texto também diz que o sacerdote Joiada foi enterrado no sepulcro dos reis. Deus deu essa honra. Bom, eu posso estar errado, eu não vi outro texto, mas talvez tenha sido o único sacerdote que foi enterrado num túmulo de reis. Pelo menos até onde eu consegui ver. Mas como o homem é falho, talvez exista outro, mas eu não vi na Bíblia um homem que tenha andado com Deus, sendo ele um sacerdote, não era um rei, mas no seu sepultamento teve honra de rei. E quem deu essa honra a ele? Deus. O grande missionário David Livingstone, quando morreu na África, a serviço da Rainha Vitória, entre aspas, e a serviço do grande rei, com todo o direito, serviu a Deus, mas quando ele morreu na África, e o trabalho excelente missionário, a Rainha Vitória determinou a bandeira meio mastro, e o corpo dele foi sepultado no cemitério onde se sepultam os reis da Inglaterra, os grandes homens públicos. Foi a honra que Deus deu a David Livingstone, missionário, que dedicou toda a sua vida a pregar o Evangelho e mapear a África. Então, era um explorador e um homem de Deus. Então, veja, Joiada, ele viveu, por isso que eu digo que ele é mais importante do que o rei, ele viveu todos os seus dias com Deus e morreu com Deus. E recebeu as honrarias do próprio Deus. E preservou a linhagem de Davi. Trabalho extraordinário. Ele fez o que era certo. Então, o coração do homem ele é muito vulnerável a influências. Mas se o camarada determinar no seu coração, atrás não volto, ele não volta. A gente vai ver muitas inconstâncias no reino dos céus. Tem hora que está no volume morto, tem hora que está no volume lá em cima, em todo vapor. E tem hora que está no volume morto que não levanta uma palha. Esse é o coração do homem. Mas essas coisas dependem muito de nós. E se não fizermos nada, então esse estado ele não muda, ele vai continuar nisso. Provérbios diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Apego total a Deus. A minha vida ela só terá futuro que Deus espera de mim, se realmente eu confiar de todo o meu coração nele
e não me tentar fazer o que eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero, segundo meu próprio entendimento. Eu tenho que reconhecê-lo, que Ele vai dirigir meus passos e vai endireitar as minhas veredas. Aquilo que precisa ser endireitado, Ele vai endireitar. Deus em primeiro lugar, Deus na frente, o homem atrás. Então a nossa história, ela será diferente. Mas lembre-se, nós temos a responsabilidade pela nossa história. Se a influência vem dos céus e eu me apego a ela, vai acontecer justamente isso aqui. Ele vai endireitar as minhas veredas e vai dar tudo certo. Se a minha influência, eu me deixo, porque aí é uma questão nossa, eu me deixo me influenciar pelo mundo, por pessoas, aí o problema é meu. Eu estou deixando. O coração do homem está sujeito ao mundo, mas também está sujeito aos céus. Quem é que ganha naquela luta de cães, que você conhece muito bem? É o que se alimenta mais ou o que não se alimentou? É o que está alimentado. O que não se alimentou está fraco. E assim é o homem. Se ele se alimenta dos céus, ele terá sempre o seu coração fortalecido diante dos céus. Se ele se alimenta do mundo, seu coração sempre estará alimentado com as coisas do mundo, logo fraco. Estará fraco, vai perder todas as suas batalhas. Mas Joiada deixou esse grande exemplo para nós. Então, devemos escolher a coisa certa, escolher o lado certo. Deus acima de tudo. Deus. Hoje, sempre, até o último suspiro. Deus. Deus abençoe a sua vida.